Podemos? Amém? Vamos cantar juntos essa música do prelúdio com a gente? Vamos ficar em pé? Pronto. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 42. Eu vou estar lendo o verso 1, 2 e 5. Salmo 42, eu vou estar lendo os versos 1, 2 e 5. A palavra de Deus diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Paizinho querido, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso auxílio, o Senhor é o nosso Deus, é o Senhor que nos acolhe quando a nossa alma está abatida, é o Senhor que nos acolhe quando nós estamos felizes, é o Senhor que nos acolhe em todos os momentos da nossa vida.
O Senhor nos fez do pó e do teu hálito divino e cuida de nós desde a criação até hoje. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é o Deus criador, porque o Senhor é o Deus sustentador, Senhor, da nossa vida e do universo. Apesar de nós, Senhor, ouve a nossa oração, aceita o nosso culto e a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. O Narciso já falou semana passada que avisos, né? É difícil a gente achar um lugar para colocar ele no culto. Então, vamos começar com a diaconisa Cileia. Enquanto a Cileia chega até aqui, o nosso filtro está com problema, viu, gente? Então, porventura, se você for pegar água lá hoje, a gente vai tentar resolver até domingo que vem. Mas, né, pelo sim, pelo não, se domingo que vem você quiser trazer a sua garrafinha para garantir, tá bom? Boa noite, igreja. Eu vim aqui para dar um retorno, né, no nosso bazar, que eu fiquei de dar, mas o tempo está voando e acabei não vindo. Então, eu vim hoje, né, como de praxe. Eu acho que é uma forma boa de se divulgar o nosso bazar. Eu vim novamente com uma roupa adquirida, né, no nosso bazar. Esse macacão foi adquirido no nosso bazar. Então, são 2 momentos, né? Esse primeiro momento, eu gostaria de estar fazendo a prestação de contas, né, para a igreja, que é de praxe, a diaconia está fazendo isso. Então, nós tivemos até agora 2 bazares, né, um em setembro e um no comecinho de agosto. No primeiro bazar, nós arrecadamos 1.520. No segundo bazar, 1.520,50 centavos. No segundo bazar, 1.287,50 centavos, somando 2.808, com a bênção de Deus, né? Então, assim, a gente está, em questão da diaconia, essa semana nós tivemos a nossa reunião, e a gente está bem contente, né, com o bazar, com o que a gente conseguiu realizar, né, no bazar. E, para estar realizando essas mudanças, nós tivemos alguns gastos, né, com material, com lanche no dia que a gente fez o bazar, os aventais. Então, desse valor, a gente teve um gasto no total de R$ 669,47 centavos, ficando, então, com o caixa do bazar, tá? Porque o caixa do bazar ele é separado do caixa da diaconia, no caso, no valor de R$ 2.108. Esse valor ele foi totalmente revertido para a realização da festa das crianças, do Dia das Crianças, né? Então, a gente reverteu essa verba totalmente para essa festa, e a diaconia ainda teve que ajudar com um pouquinho, né, porque assim, quem pôde vir das crianças foi uma festa, né, grande, bem organizada, e a gente ajudou ainda com um valor de R$ 268,86 centavos. Esse valor é do caixa da diaconia, tá? Falando em caixa de diaconia, decidimos, então, estar fazendo um próximo bazar, agora em dezembro, para a gente estar fechando o ano. E daí a verba que for arrecadada nesse bazar vai ser totalmente revertido para o caixa da diaconia, né? E esse valor, depois, ele vai ser revertido em cestas básicas, né? Porque agora, chegando no final do ano, começo do ano, a gente acaba aumentando um pouquinho essa quantidade de cesta básica do que a gente tem. Então, com isso, irmãos, o que a gente pede? Não sei, acho que saiu o folder. Nós estamos com um folder que a gente já está rodando essa semana, né, pedindo doações. Porque assim, nós temos já uma quantidade ali, mas a gente precisa de mais doações, principalmente de roupa masculina, brinquedo, né, utensílios de cozinha, o que vocês, né, acharem que estiver em bom estado, funcionando, estamos recebendo. E a data prevista, dependendo das doações, uma primeira data que a gente realmente pensou é dia 7 de dezembro. Mas, né, na reunião da terça-feira, a gente está dependendo das doações. Então, a gente vai realmente depois passar para a igreja, informar se realmente vai ser essa data, dependendo do que a gente receber de doação. Se não for possível no dia 7, vai ser dia 14. Tá? Então, assim, se não for dia 7 de dezembro, vai ser dia 14 de dezembro. Em uma dessas 2 datas, nós vamos estar realizando, até mesmo por causa do caixa, né? Como a gente, graças a Deus, a gente está conseguindo se manter sem a verba, ajuda da igreja, né? A diaconia, a gente está
fazendo os bazares, né, dando uma controlada, a gente está se mantendo sem a verba da igreja. Então, para estar continuando ajudando nessa situação, a gente quer, então, fazer o bazar para essa verba ser totalmente revertida para o caixa da diaconia. Tá? Então, assim, agradecer, né, de agora, no caso, porque a igreja sempre doa, né, quem está assistindo a gente também. Então, pode estar falando com qualquer membro da diaconia. No folder está o número da Josi, porque a Josi também, nessa parte, ela faz algumas vendas também no particular, né, ali no online. Então, é por isso que o número também dela está ali no folder. Mas, se tiver alguma doação, se quiser trazer aqui na igreja, nós estipulamos, acho que já está rolando, foi colocado no grupo de transmissão, nós colocamos até dia 1º dia 1º mesmo, que é um domingo, né? 1º domingo de dezembro, para estar recebendo essas doações, para dar tempo hábil da gente estar colocando preço, colocando nas araras. Tá? Então, a gente está recebendo doações até dia 1º, que é o 1º domingo de dezembro. Obrigada. Amém, igreja. Outro aviso, a agenda da igreja, né? A gente tem ali a nossa rede de transmissão. Se você não faz parte do grupo de WhatsApp da igreja, pode falar com qualquer diaconisa, né? Mas, para quem não conhece outra, acabou de conhecer uma, a Cileia, e você vai ser colocado no grupo de transmissão da igreja, onde a gente coloca ali os nossos avisos, né, no dia a dia da igreja. Tá bom? O dia 15 de dezembro, nós teremos o culto de Natal, com participação das crianças e também do coral da nossa igreja. O coral já vem ensaiando, mas ainda dá tempo, né, Marisa? Se, porventura, você sentiu o desejo de participar do coral, ainda dá tempo. Os nossos ensaios às quintas-feiras, às 19h30. Tá bom? Vamos nos colocar em pé? O pastor está lembrando aqui que no dia 29, ou seja, na próxima sexta-feira, nós teremos uma vigília. Essa vigília ela faz parte do Movimento Nacional de Oração, aquela torre de oração que nós temos toda segunda-feira. Ela é nacional, certo? E então foi tirado no dia 29 para que o Brasil todo estivesse fazendo vigília. Cada igreja se organiza. Quando eu era criança, a vigília tinha que ser até virar o dia, né? Era a nossa ideia de vigília. Mas no Movimento Nacional de Oração, eu aprendi que um tempo que você tira para estar conectado diretamente com Deus é o seu tempo de vigília. Por isso, então, o nosso tempo de vigília, enquanto IPI de Jundiaí, será sexta-feira, dia 29, das 20 horas às 22 horas. Eu não vou poder estar no presencial. A gente vai disponibilizar na rede de comunicação da igreja a vigília de Prudente. A Prudente vai fazer um culto para aqueles irmãos que, porventura, não possam participar com a gente. Prudente. Pode estar acompanhando com o pastor Juliano, que foi pastor da Carol e do Lucas. O pastor Juliano vai estar fazendo aí uma vigília nacional online para aqueles irmãos que não puderem ir no presencial das suas igrejas. Tá bom, irmãos? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmo, novamente, 51. Nós vamos estar lendo o verso 4. O culto de hoje não está sendo transmitido, certo, Lucas? Porém, ficará gravado. O culto de hoje não está sendo transmitido ao vivo, porém, esse culto ele vai ser disponibilizado num segundo momento para a igreja. Isso daí também vai ser colocado nas nossas redes de comunicação. Tá? Vamos nos colocar em pé. Vai ser projetado Salmo 51, verso 4. Então, vamos procurar ler aqui no telão, para todo mundo ler na mesma versão. A palavra de Deus diz assim: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Vocês foram super bem, mas vamos falar mais uma vez, para ficar melhor ainda?
Então, vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido no teu falar e puro no teu julgar. Confiando que mesmo nós pecando, nosso Deus nos perdoa. A igreja pode se assentar. Nós teremos alguns momentos de oração silenciosa e, em seguida, eu peço para que a presbítera Carmen venha aqui à frente fazer uma oração de confissão para nós. Senhor Deus, Pai querido, Senhor, continuando nesse espírito de oração, Senhor, de entrega, de abertura das nossas almas, Senhor, perante Ti. Senhor, que esquadrinha os nossos corações e conhece, Senhor, o nosso pensar. Senhor, nos perdoa dos nossos pecados, ó Pai, daquilo que fazemos que não queremos fazer, ou aquilo que deixamos de fazer, sabendo que deveríamos fazer, ó Pai. Senhor, que o Senhor possa purificar as nossas vidas, como promete a Tua palavra, Senhor, e nos renova, Senhor, para que possamos cada dia estar mais e mais, Senhor, de acordo como o Senhor nos criaste para ser, com aquilo que o Senhor visualizaste quando nos criaste, Senhor. Senhor, seres que Te adoram, que Te buscam, que querem fazer a Tua vontade, é este o Teu povo, ó Pai, que erra, mas também, Senhor, sabe reconhecer que erra e pede o seu perdão, Senhor, e pede a sua ajuda para que possamos caminhar e nos tornarmos cada dia mais de acordo com a estatura do homem perfeito, Senhor. Sabemos que pecamos, sabemos que erramos, mas, Senhor, nós confiamos no Teu amor e na Tua misericórdia, Senhor, que cobre uma multidão de pecados. Senhor, que o Senhor nos guarda, e que o Senhor nos guarde o nosso caminho, a nossa família, o nosso ir, o nosso vir. Senhor, peço, Senhor, que o Senhor guarde também os nossos queridos, os nossos corações, Senhor, feridos, ó Pai, que muitas vezes também duvidamos de Ti, duvidamos, Senhor, que Tu queres o nosso bem. Senhor, renova, Senhor, em nosso coração a confiança que temos em Tua palavra, porque em Ti confiamos, Senhor, em qualquer situação da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Agora eu quero convidar o irmão Olair, ele é dos Gideões, e ele vai trazer uma palavra para a igreja. Daí vocês vão saber o que é Gideões, se você não sabe. Boa noite, amada igreja. Falar um pouquinho sobre os Gideões Internacionais. Os Gideões Internacionais é uma instituição, um ministério que está presente em mais de 200 países. É muito antigo, ele começou no final do século XIX e ele distribui gratuitamente o Novo Testamento. Normalmente vocês conhecem o Novo Testamento azul, né? E nós estamos mudando agora para o vermelho, que é uma nova linguagem. E eu convido os irmãos a assistir um vídeo institucional a respeito desse ministério, e depois eu vou voltar a falar um pouquinho mais sobre ele. Pode passar, por favor, multimídia. Você sabia que o Ministério dos Gideões Internacionais é o maior ministério evangelístico da atualidade? Você sabia que o Ministério dos Gideões Internacionais é o maior ministério evangelístico da atualidade? Sim, somos formados por homens de negócios e nossas esposas, as auxiliares. Distribuímos a palavra de Deus em escolas, universidades, hotéis, prisões, hospitais e clínicas, e também nas unidades militares. Todos os dias, milhares de novos testamentos são entregues ao redor do mundo. E aqui no Brasil, nós distribuímos em média 5 milhões por ano. Deus tem transformado muitas vidas através dos Novos Testamentos, confirmando a promessa em Isaías 55:11. A palavra de Deus não voltará vazia.
Eu tive um encontro com a pessoa santa e bendita de Jesus Cristo de Nazaré, através de um exemplar como esse, semeado em minha vida, no Centro de Detenção Provisória de Osasco 2. E minha vida foi transformada, onde fui resgatado e libertado do lamaçal do pecado, do submundo, da criminalidade, das drogas e da prostituição e do adultério, pelo poder da palavra de Deus. Esse exemplar fez a diferença na minha vida e mudou a minha história. Você também pode ser parte desse trabalho. Como? Orando, para que Deus abra as portas para a distribuição das Escrituras. Contribuindo, baixe e instale agora mesmo o aplicativo de nosso ministério. Clique em ofertas online ou envie um cartão e veja como você pode ajudar a alcançar vidas para o reino de Deus. Quer ser um membro e sentir a alegria de semear a palavra de Deus? Veja como explorando os outros links no menu de nosso aplicativo. Se você quer ouvir mais testemunhos que poderão impactar a sua vida, você também poderá encontrá-los no aplicativo ou em nosso site. Aproveite para ver o poder de Deus em transformar vidas pelo poder do Evangelho da fé. Eu conheci o Evangelho através desse livrinho dos Gideões que foi entregue no meu trabalho. Através do Novo Testamento, dos Gideões internacionais no Brasil, eu fui alcançado para Deus. Através dos Gideões é que eu tive a primeira Bíblia na minha vida. E foi a partir daí, da leitura da Palavra de Deus, que eu comecei a conhecer verdadeiramente quem é o Senhor Jesus. E foi através do trabalho dos Gideões que tiveram a sensibilidade de entrar naquela escola e distribuir a palavra de Deus a cada um de nós. Agradecemos a todos os pastores e igrejas que são nossos parceiros nesse trabalho missionário de espalhar o Evangelho de Jesus Cristo em todas as cidades de nosso país. Estamos juntos, cumprindo o ID de Cristo, em Mateus 28, 19. Muito bem, nós vimos aqui alguns testemunhos de pessoas que receberam a palavra de Deus, o Novo Testamento, através das mãos dos Gideões, e testemunhos como esses, a gente está acostumado, são dezenas e centenas. Imagine isso espalhado no mundo inteiro. Imagine você que esses testemunhos acompanham o ministério gideônico desde o final do século XIX. Quantas pessoas são impactadas pela palavra de Deus? Para vocês terem uma ideia do que é o poder da palavra de Deus, nós temos um testemunho de uma professora lá no Nordeste, numa cidade do Ceará, do interior do Ceará, e ela, como professora, ela estava dando aula e a diretora da escola autorizou a distribuição do Novo Testamento dentro da sala de aula. E os gideões foram e distribuíram o Novo Testamento para cada aluno. Imagine que depois que eles saíram, a diretora imediatamente pediu para que todos os alunos e todas as professoras que tivessem recebido o Novo Testamento que jogassem fora, e foram jogados fora, todos os Novos Testamentos. E ela também, obedecendo a voz da diretora, ela também jogou fora o Novo Testamento dela, com um coração bastante pesaroso. Alguns dias depois, houve uma forte chuva naquela cidade, e ela estava caminhando para a escola, e numa rua ela encontrou tão somente um folheto, uma folhinha só do Novo Testamento, daqueles que tinha sido jogado fora. Ela pegou, ela leu, ela entendeu a mensagem de Jesus, se converteu, hoje é uma missionária. Então, veja o poder que tem a palavra de Deus e o poder que tem de transformação um livro simples como esse aqui, a palavra de Deus, o Novo Testamento. Eu peço para os irmãos contribuírem conosco através de 3 formas. Nós temos dificuldades, e a primeira forma, como foi falado no vídeo, é orando. E por que orando? Para as distribuições. Porque nós temos visto, ao longo dos anos, o fechamento das portas para a distribuição do Novo Testamento, especialmente nas escolas. Alguns anos atrás, até uns 7, 8 anos atrás, a gente entrava na sala de aula e a gente distribuía para cada um dos alunos, e enquanto a gente fazia a distribuição, algum membro dos Gideões ia falando um pouquinho sobre Jesus e um pouquinho sobre a mensagem do Novo Testamento. Hoje não pode mais. É raríssimo uma escola deixar a gente entrar na sala de aula para distribuir o Novo Testamento. Então, nós começamos a distribuir o Novo Testamento nas portas das escolas,
Hoje já está difícil você ter uma autorização de uma diretora para você distribuir o Novo Testamento na escola. Então, essas distribuições dos Novos Testamentos, as distribuições da Palavra de Deus através dos Gideões Internacionais estão sendo cada vez mais difíceis. Então, eu peço para os irmãos orarem por esse ministério, a importância, porque a oração do justo muito pode em sua eficácia, e é assim que nós vamos acabar com as obras malignas do inferno, que quer impedir a distribuição da palavra de Deus. A segunda forma que o irmão pode contribuir é uma forma muito tradicional que nós temos ao longo de todos esses anos. Nós vamos estar no final do culto, na porta da igreja, nós vamos estar com as nossas Bíblias abertas, e você pode deixar lá uma contribuição que vem do seu coração. Pra vocês terem uma ideia, cada Novo Testamento desse custa, em média, R$5. Se você deixar R$10, você já está contribuindo com 2 Novos Testamentos que serão distribuídos. Então, ao final do culto, estaremos lá e você pode contribuir. A outra forma que você pode contribuir é também através do site, ou através do aplicativo, ou, então, através do nosso programa chamado Plante. O que é o Plante? Você vai fazer uma contribuição, preencher os dados, uma contribuição através do seu cartão de crédito mensalmente a partir de R$20. Então, se você quiser participar, nós vamos estar com o Plante em mãos, você pode preencher os seus dados e vai ser debitado diretamente do seu cartão de crédito a partir de R$20 a quantidade que Deus colocar no seu coração. E você vai contribuir também dessa forma para a gente fazer essas distribuições, manter a distribuição de uma forma normal em escolas, em hospitais, consultórios médicos e repartições públicas. E a outra forma que você pode contribuir, se o irmão sentir no coração, pode buscar um dos nossos gideões, o Cairo Gideão, pode conversar com ele e fazer parte do nosso grupo. Ore, se você é casado, tem uma família, converse com o Cairo, e você pode também se juntar a nós para fazer essas distribuições do Novo Testamento. Agradeço bastante, agradeço, pastor, pela oportunidade de a gente apresentar o ministério aqui para os irmãos. Deus abençoe cada um de nós. Irmãos, dando continuidade ao nosso culto, eu convido o Ministério de Louvor. Nós vamos estar continuando louvando a Deus agora com as nossas orações. Durante a primeira música, como de costume, se você vai fazer a sua oferta física, essa caixinha bonita que é o gasofilácio, né, o seu dízimo, as suas ofertas para a igreja. Se você for fazer uma oferta direcionada para missões, na cestinha, se for oferta física. Se for online, está disponibilizado aí na tela, e o nosso tesoureiro pede que você avise se a sua oferta é para a igreja ou para missões. 4º domingo, culto de missões, e foi bem providencial, né, o Cairo ter conversado aí, os irmãos poderem estar aqui com a gente nesse culto, que é o culto que nós dedicamos mesmo. E são 365 dias no ano. Mas o 4º domingo, a IPI de Jundiaí tira para refletir sobre isso. Então, foi muito bom ter a presença dos irmãos. Muito obrigada, tá bom? Vamos nos colocar em pé para louvarmos juntos ao Senhor. Quero compartilhar aqui com os irmãos que essa semana a gente estava lendo em casa Salmo 150, e quem conhece Salmo 150 sabe que está escrito lá no último versículo: todo ser que respira, louve ao Senhor. E eu fiquei pensando assim, não é se eu estou feliz, não é se eu tenho dinheiro, não é se o grupo de louvor é perfeito. É se eu respiro. Todo mundo aqui respira? Então, nós somos chamados a louvar ao Senhor. Então, vamos louvar juntos com as nossas vozes, nossos dízimos e com tudo que somos. Vamos. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso.
peregrinando por sobre os montes, dentro dos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Sombras à roda, sombras em cima, o Salvador não hão de ocultar, pois Cristo é luz e nunca se apaga, junto ao seu lado sei de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita vai guiando, passos avante para a mansão, mais e mais perto, seguindo, dando louvores da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu. Aleluia, sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com
aqui na sua presença, na sua casa. Te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio que nós temos de te adorar, de cantar sobre sua bondade, Deus, de cantar sobre a maravilhosa graça que nos alcança todos os dias. Te agradecemos, ó Pai, portanto, porque o Senhor nos chamou até aqui, o Senhor nos levantou com todo o nosso fôlego de vida, e que não vem de nós, mas que vem do Senhor. E te agradecemos pelo Teu Espírito Santo que se manifesta aqui, que se faz presente nesse lugar, através das músicas, através da palavra, através de todos os atos que a gente tem aqui nesse culto, Deus. Que o Senhor continue nos alcançando com a sua bondade, com a sua misericórdia, com a sua maravilhosa graça. E que a cada dia a gente possa reconhecer isso, Deus, que sem o Senhor nós não somos nada, mas que tudo que nós temos vem do Senhor. E que a cada dia o Senhor nos alcance, Deus, para isso, para que a gente possa levar a sua palavra para todos os lugares e levar essa maravilhosa graça que nos alcança, ó Pai. Muito obrigada por esse privilégio, muito obrigada por esse momento. Que o Senhor continue conduzindo esse culto para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. A amada igreja pode se sentar. Foi avisado nos canais de comunicação que hoje nós teríamos um missionário aqui conosco do Oriente Médio, porém ele teve um problema de família hoje à tarde e me comunicou que ele não poderia estar presente no culto. Dessa forma, eu vou ser o instrumento de Deus para estar trazendo a palavra de Deus aos irmãos, tá bom? Eu convido que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 8, versos 22 a 25. Quando eu soube da notícia que ele não poderia estar trazendo a palavra, eu estava com visita em casa, e essa visita, eu creio que posso falar o nome, não tem problema, a família da Regina, e eu pedi para que eles orassem por mim, né, porque eu estaria trazendo a palavra. E quando a Maiara chegou na casa dela, ela falou assim: Rose, eu vi essa frase e estou mandando para você, se você achar que Deus confirma, né? A frase que ela mandou é o seguinte, e essa frase é bem da verdade, ela mandou também por conta de algumas coisas que nós conversamos no período que ela esteve comigo da minha casa. Ela me mandou a seguinte frase: era um dia ruim, mas Jesus estava no barco. Então, irmãos, esse é o tema da nossa mensagem de hoje. Era um dia ruim, mas Jesus estava no barco. Tá bom? Pastor? Sabe, é muito confortante. Nós temos pessoas que estão à vontade, estão preparadas para ministrar a palavra de Deus. E, nesse sentido, eu me sinto privilegiado. Amém? Então, vamos orar, já agradecendo, porque o nosso instrumento será poderosamente usado pelo Senhor para a nossa edificação. Senhor, nosso Deus, está aqui nossa irmã querida, presbítera Rosângela, à frente do teu povo, servindo na tua casa e com a importante missão de ser o canal de bênção para nós, através da centralidade que temos do nosso culto na Tua Palavra. Sê com ela, usa poderosamente, como já tens usado, e nos abençoa. Nós recebemos este presente da parte do Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Eu convido a amada igreja a ficar em pé, o texto vai ser projetado, e eu vou pedir, então, para que nós leiamos juntos esse texto, são poucos versículos. Nós vamos estar fazendo, então, a nossa leitura. Eu leio um versículo e os irmãos leem outro. Tudo bem? Está aí? Ainda não? Já está? Ah, está aqui também. Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco, em companhia de seus discípulos, e disse-lhes: Vocês, irmãos?
Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é esse que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedece? Paizinho querido, nós lemos a Tua palavra, Senhor. Fala, Pai, aos nossos corações, de acordo com a Tua vontade. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, que já se faz presente nesse culto, testifique conosco, Pai, aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós individualmente. Ó Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados e unja, Senhor, dos meus lábios. Ó Senhor, em nome de Jesus. Amém. Era um dia ruim, mas Jesus estava no barco. A gente lê o texto, né? E o texto fala assim: aconteceu que num daqueles dias. Esse começo do texto, num daqueles dias, faz com que a gente volte um pouco para trás da nossa Bíblia, alguns versículos, alguns capítulos, para descobrir o que é esse num daqueles dias. E se eu peguei o texto de Lucas para ler, mas esse um daqueles dias foi logo após Jesus ter feito o icônico Sermão do Monte, que nós conhecemos mais no Evangelho de Mateus, porém que também é relatado no Evangelho de Lucas. E o que foi o Sermão do Monte? Foi quando Jesus, então, usando uma palavra de hoje em dia, né, ressignifica as leis. Se a gente lê o Sermão do Monte prestando bastante atenção, Jesus vai ali fazer uma ressignificação de todas as leis. E sempre que a gente mexe com algo que está estabelecido há muito tempo, não é fácil. Então, acredito que esse Sermão do Monte de Jesus, além de ter sido bem extenso, ele também foi bem polêmico e muito cansativo. E as pessoas provavelmente devem ter questionado e tudo mais, mas ele não apenas tinha feito esse sermão, que é o sermão mais icônico da história do ministério de Jesus. Se você não conhece, eu recomendo. Você pode ler a versão reduzida dele no Evangelho de Lucas, ou a versão dele assim, com mais substância, como diria o pastor Jeremias, no Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Tá bom? Mas Jesus não tinha só ressignificado as leis. Ele tinha expulsado o demônio, ele tinha curado pessoas. E para fechar o dia, como toda boa família, a família de Jesus também, ele tinha tido ali um probleminha familiar que para eles, dentro da cultura judaica, não era problema. Mas, às vezes, quando a gente lê a nossa Bíblia, dentro da nossa cultura ocidental, nas traduções que chegam para a gente, ali, se você tiver com a sua Bíblia aberta, o verso 19 a 21 diz assim: vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Nossa, Jesus foi grosso. Não, ele não foi. Tanto não foi, e tanto Jesus se preocupava com a sua mãe, que no momento da cruz, o momento mais angustiante de Jesus, ele tem a preocupação de chamar o seu discípulo amado e falar: filho, eis aí a sua mãe. Então, Jesus não foi grosso com seu pai, com seus irmãos, com a sua mãe. Ele simplesmente está deixando aqui escrito para nós que a família dele era muito importante, mas o ministério messiânico dele era maior. O texto original da mensagem de hoje seria a última da série
a terceira pessoa da Trindade, Jesus. Nós estudamos Deus, Espírito Santo, estávamos vendo Jesus. O título da mensagem de hoje seria Jesus, o Deus que perdoa pecadores. Eu acredito que era esse o texto original da nossa mensagem. Porém, era um dia ruim, mas Jesus estava no barco, mas também cabe muito Jesus que perdoa pecadores. Porque desde pequenininho, desde quando ele tinha 12 anos, que estava lá no templo, conversando com os doutores da lei, e a mãe chega lá: ô filho, que isso, rapaz, está todo mundo te procurando. O que ele responde para ela? Ué, mãe, a senhora sabe que eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai. E, nesse caso, o pai dele, que ele estava se referindo, não era José. Era o pai da pessoa da Trindade. Certo? Então, fugimos, mas não tanto assim, do tema proposto para nós estarmos fechando o nosso mês de novembro dentro dessa ideia de estudarmos a Trindade. E daí, então, Jesus, nessa situação, cansado, não só ele, mas os seus discípulos, aqui no caso, embora tenha alguns momentos que a Bíblia usa a palavra discípulos também para os apóstolos, mas nesse caso aqui específico eram os 12 apóstolos dele, todo mundo muito cansado. Vamos pegar um barco? Vamos para outro lugar? Vamos dar uma relaxada? Sabe aquele momento assim que você chama aquelas pessoas queridas suas e fala assim: olha, preciso desabafar, preciso conversar. Ou então preciso simplesmente ficar em silêncio, mas do teu lado, porque você é meu amigo. E Jesus, então, junto com os seus 12 apóstolos, aquelas pessoas que o acompanham durante todo o seu ministério, entram no barco. Jesus, exausto, dorme. E logo depois começa uma grande tempestade. A geografia explica que, por conta da localização ali do Mar da Galileia, que não é mar, é um rio, certo? Eu não vou lembrar aqui, acho que eu vou dar uma colada aqui na Bíblia de Genebra, acho que a gente deve ter. Bíblia de Genebra tem tudo, né? Então, vamos lá, tá assim, ó. O Mar da Galileia fica a 213 metros abaixo do nível do mar e é cercado por montanhas. Por isso, o ar frio pode descer canalizado e pode provocar repentinas tormentas. E foi o que aconteceu. Eles já deveriam ter navegado por esse Mar da Galileia muitas vezes. Com Jesus, sem Jesus. Os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, a maior parte deles eram pescadores. Eles sabiam muito bem como é que funcionava ali aquele Mar da Galileia. Mas naquele dia, após terem passado por situações difíceis, complicadas, no intelecto, por conta do Sermão do Monte, que é difícil, no coração, mexendo com coisas tão sagradas para eles. É triste ver alguém endemoniado. É feliz o momento da libertação, mas a cena é complicada. Mas naquele dia, veio um vento frio, provocou uma tempestade. E aqueles homens do mar ficaram desesperados. E agora, eles já tivessem tentado todas as técnicas que eles sabiam. A Bíblia não fala isso, mas, pensando que eles eram homens do mar, pode ser que, né? E nada resolveu. E daí, então, eles chamam Jesus. Jesus, dormindo, Jesus. Pelo amor de Deus, teu Pai, vem aqui, socorre a gente, a coisa está feia. E, inclusive, quando eu estava lendo esse texto, eu lembrei também de Jonas, né? E muitos outros textos da Bíblia. E Jesus vem e diz assim: despertando Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Primeiro, Jesus resolveu o problema.
Uma vez o problema resolvido, Jesus vira para eles e fala assim: onde está a vossa fé? Às vezes, quando a gente se depara com pessoas com problemas, a gente primeiro pergunta onde está a vossa fé, né? Jesus resolve os problemas. E daí ele vem e pergunta: onde está a vossa fé? E é aqui que eu quero então estar concluindo o meu sermão, fazendo essa pergunta. Primeiro, para mim, meu dia foi difícil, irmãos. Meu final de semana foi difícil. E talvez o seu também. Eu não sei, mesmo aqueles que eu conheço mais próximo, eu não conheço tão próximo assim, né? E daí, quando eu li esse texto, me veio assim, uma paz, mas uma paz. Porque onde está a minha fé? Se eu soubesse cantar, eu até cantaria. Porque em mim, na minha cabeça, na hora veio aquele cântico: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do meu Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. E a calmaria começou. Começou primeiro no meu coração. Os problemas ainda não foram resolvidos, mas a calmaria chegou. E eu quero deixar essa palavra com você. De repente, teu dia também foi ruim. Tua semana também foi ruim. E daí o que eu digo para você é: pode ser um dia ruim, mas Jesus está no teu barco. Não coloca a sua fé na sua força, na sua capacidade, como talvez aqueles homens do mar tenham tentado naquele momento, né? Coloque a sua fé naquele que diz simplesmente assim: repreende o vento e a fúria das águas. Tudo cessou e veio a bonança. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé, ministério de louvor. Paizinho querido, nós te agradecemos, Senhor, porque não a nossa fé, mas onde nós colocamos a nossa fé faz toda a diferença, Senhor. E eu quero declarar aqui, Senhor, diante de Ti, diante, Deus, da Tua igreja, que em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Ó, Senhor, muito obrigada pela Tua graça. É a Tua graça que nos fortalece, é a Tua graça que nos sustenta, é a Tua graça que nos faz vencer, é a Tua graça que nos escolheu, é a Tua graça que nos perdoou, ó Pai. Muito obrigada, Jesus, porque os dias têm sido difíceis, mas o Senhor tem estado conosco no barco. Os dias têm sido difíceis, mas o Senhor tem estado na IPI de Jundiaí. Os dias têm sido difíceis, como o nosso irmão relatou aqui, mas o Senhor tem estado com o Ministério de Gideões. Os dias têm sido difíceis, mas o Senhor tem estado com cada homem e mulher que o Senhor tem chamado para exercer, Senhor, o ministério da palavra, o ministério do evangelismo, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pela Tua presença no barco das nossas vidas. Eu oro, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Eu convido o pastor para fazer a oração final e a bênção, e depois, então, nós teremos o pós-lúdio. No espírito de missões, eu quero que a igreja esteja em oração também pela nossa pastora, que está numa viagem missionária a um país vizinho, se não me engano, o Peru. Nós estávamos juntos orando essa semana e há uma grande expectativa nessas iniciativas,
né? Então, ore, coloque diante de Deus a nossa vida, porque a demanda é crescente e sem Deus a gente não dá conta, colocando a nossa fé no Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nós estamos próximos do final deste culto local, culto este que continua na nossa vida lá em casa, durante a semana, que nós não sabemos o que nos espera, mas sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. E é em Ti, no Espírito da Palavra, que nós temos colocado a nossa fé. Vem nos visitar, vem abrir portas, vem visitar os enfermos, há irmãos passando por momentos críticos, e cada vez mais tem demandas. A demanda de hoje, lá em Várzea, foi muito reconfortante estar ali com aquela família, orando, louvando a Deus e trazendo à memória coisas que nos dão esperança. Que nós, nossas famílias, nossos amigos, nossos filhos, nossas esposas, maridos, nós sejamos aquilo que aprendemos no Sermão do Monte, luz do mundo, mostrando às pessoas o resplandecer da glória de Deus, iluminando o caminho das pessoas. Que nós sejamos sal da terra, dando sabor à vida, como Jesus dá sabor à nossa vida. Dados, nunca perdemos esta visão, temos um coração missionário, um coração voltado para a missão que o Senhor concedeu à igreja de ir por todo o mundo, anunciando o Evangelho a toda criatura e ensinando a todos, batizando, a guardar as virtudes, tudo aquilo que o Senhor nos ensinou e que é sempre atual. Muito obrigado por termos sido alcançados por esta graça. Estende-a a todos os lugares por onde passamos, como arautos do Rei. Em nome de Jesus, nós te pedimos estas bênçãos, te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós e com todo o povo de Deus que se reúne por sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Aleluia. Nós queremos ouvir tua voz, teu louvor sempre esteja entre nós. Queremos ser, Senhor, mais sábios na verdade, no amor. Marcharemos na coragem do Senhor. Marcharemos
Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.